Fala galera, bem-vindos para mais um Espírita Pop. Estamos aqui, Matheus e eu, mais uma vez reunidos, graças ao bom Deus, hoje para falar sobre culpa. Esse sentimento que ou já tivemos lá no passado, ou quem sabe agora a gente está se sentindo culpado por alguma coisa, e que num primeiro momento a gente sabe, tem o seu papel, mas e depois, quando a gente não consegue sair dele, quando retarda o nosso processo, quando a gente fica ali, ó, sem se perdoar e não consegue seguir adiante? Como lidar? O que fazer? Vamos falar sobre isso? Então fica aí, espera a vinheta, porque a gente volta já. Bom, Matheus, tudo bom? Tranquilo, tudo bem. Vamos falar, né? Porque o sentimentozinho chato esse da culpa, Sim, nossa. a gente fica ali se martirizando, vai muito além do julgamento externo, é um julgamento interno, nós com nós mesmos. E isso já diz muito sobre a gente também em relação ao nosso próprio julgamento, em relação aos outros. Se a gente não se perdoa, como a gente vai te perdoar aos outros? Sim. Mas e aí, o que você acha? Como é que a gente lida com essa culpa? Então, eu acho que, assim, cada pessoa vai lidar com uma maneira diferente, né? Acho que, principalmente dependendo do tipo de culpa que você tem, eu acho, né? Mas eu vejo que a gente tem... Eu gosto de pensar que as emoções, nossas sensações, elas têm certos propósitos, né? Não sei se tem algum ramo da psicologia que fala sobre isso, mas enfim. E eu digo que, assim, culpa, né? É algo que geralmente é um alerta sobre alguma conduta que tá indo contra, acho que, seus valores, né? Então, se você fez algo que faz você se sentir culpado, eu tento pensar de uma maneira de ver ver duas questões. Primeiro, vale a pena eu continuar mantendo essa culpa? E segundo, né, essa culpa tem fundamentos. Porque às vezes você tá se sentindo culpado por uma coisa que você acredita que aconteceu de uma maneira que não aconteceu. Por exemplo, você, sei lá, falou alguma coisa que você, na sua cabeça, achou que não devia pra alguém e você acha que aquela pessoa ficou super magoada e daí, eventualmente, você pergunta pra aquela pessoa sobre aquilo, ela fala, cara, não, nem ligo, foi tranquilo, não tem problema. E às vezes você tava se culpando ali por um negócio que não tem os fundamentos, né? E daí a outra questão é se vale a pena ter essa culpa. Porque assim, eu gosto de pensar que todas as nossas sensações, né, nossos sentimentos, eles têm propósitos. Então, às vezes, a culpa também tem um propósito no sentido de te manter alerta, de pensar, ó, você fez algo aqui que você tem que tomar cuidado e tal. E isso acaba funcionando como maneira de você evitar que aconteça de novo. Agora, você tem que tomar cuidado para a culpa não tomar conta de você e que isso acabe se tornando algo que, assim, te define, né? Então, você tem que balancear as coisas. Tudo na vida é um equilíbrio, né? Então, assim, a minha visão sobre a culpa, né? E eu concordo plenamente com você, Matheus. Eu acho que é bem isso. E independente se de fato a gente acabou atingindo ou não o outro de forma negativa, é sobre o que a gente acha. Se aquilo bateu ali na nossa consciência, ao ponto da gente achar que não é o correto, tudo bem. Talvez seja até a gente já tá conseguindo refinar ainda mais as nossas atitudes e se importar, mesmo que não tenha afetado, pelo simples fato da gente acreditar que aquilo não foi o correto. E aí, o que a gente pode fazer sobre isso? Porque, ou seja, já tá feito, já foi. A gente não consegue voltar lá atrás e fazer diferente. Então, quais são os instrumentos que estão à nossa volta e que nós podemos utilizá-los? Pedir desculpas, por exemplo, né? Então, assim, pedir perdão, isso é muito nobre. A gente tá exercitando a nossa humildade, que ainda deixa muito a desejar. Então, a gente ali tá assumindo que nós somos falhos e que erramos. E depois, começar a fazer diferente, ou seja, usar isso como aprendizado, de não volto a fazer. É que, às vezes, a gente faz determinadas coisas que a gente acha que foram muito pesadas e que interferiram de tal forma na vida do outro, até mesmo tiraram a vida do outro, né? E que a gente pensa assim, isso aqui não tem perdão, eu vou para o inferno, nada que eu faça vai trazer tal coisa de volta. E é nessas horas que a gente mais se culpa. Exato. Ou quando pessoas muito próximas acabam trilhando um caminho não tão bom e a gente acha que deveria ter feito mais por eles, por exemplo. E aí é que entra o espiritismo, que ajuda muito nisso, porque a gente até fez episódio sobre isso, então olhem aí o que a gente falou que nunca é tarde demais. E é nesse sentido de que as vidas se renovam, então essa questão da gente se culpar achando que era a última oportunidade, que a gente tirou algo de alguém que nada mais traz de volta. Não é bem assim, né? A pessoa vai ter outras oportunidades e... Que pena que a gente precisou chegar a esse ponto de, às vezes, prejudicar para entender, mas se a gente entendeu, e se o outro teve que lidar com isso, ou seja, se Deus permitiu que a gente pudesse prejudicar essa pessoa de alguma forma, é porque ambos precisavam dessa grande lição. Então,
dá pra ver isso de um ponto de vista ainda mais amplo, né? Isso assim, a gente tem que pensar isso a gente tem que pensar como a gente sente sobre a culpa, mas a gente também tem que pensar sobre as nossas ações, no sentido de o que causa pra a gente sentir culpa, e tentar pensar isso no grande escopo, né? Que foi justamente o que você falou, né? Tem toda a questão da justiça divina aí entrando em ação, que a gente tem que sempre tentar analisar, porque às vezes a gente tá se culpando por algo que às vezes a gente simplesmente não parou a pensar de que, cara, acho que essas coisas vão se resolver de certa maneira, e o que eu posso fazer para colaborar com isso, né? Seja pedir um perdão, seja tentar reparar algum erro que você teve, que você fez. E assim, tudo isso a gente ainda tá falando só de uma culpa que, em teoria, é uma culpa que a gente sente de algo que a gente fez, ou sente uma culpa interna. A gente ainda nem chegou a falar ainda da culpa externa, né? Que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então, você vai colocar em outra pessoa. Essa culpa aí é outra história, né? Que daí entra mais com a questão do perdão, por exemplo, né? De que, tipo assim, cara, colocar a culpa em em um terceiro ou outra coisa, né? Já é algo que eu acho que isso que vai um pouco mais de uma questão de reforma íntima e de você olhar, porque a culpa sempre tem uma parcela nossa, no sentido de a gente que sente. Seja a gente que coloca no outro e fala que a culpa é do outro, a gente ainda tá sentindo aquilo pra querer colocar a culpa no outro. Então, é sempre relacionado com algo que você tá sentindo aqui dentro. Então, você tem que trabalhar esse sentimento. Se alguém fez alguma coisa pra você que te incomodou e daí você tá culpando aquela pessoa por sei lá, X acontecimentos na sua vida, você tem que trabalhar primeiro algo interno em você, pra daí depois você tomar as atitudes. Mesmo que a pessoa realmente tenha uma culpa, vamos dizer assim, alguma responsabilidade sobre o que ela fez, você tem que lidar com isso da sua maneira e depois você, né, já lidado com isso, você vai buscar algum tipo de conciliação, algum tipo de apoio daquela pessoa ou de algum terceiro, né? Apontar dedos. Escolher ali os que vão vestir a carapuça dos motivadores, dos grandes responsáveis por algum acontecimento. É uma das possíveis fases do sofrimento, assim, do luto. A gente não consegue aceitar e para lidar melhor com aquela dor, com aquele sentimento, a gente transfere, a gente projeta de alguma forma, porque ali isso traz pelo menos alguma explicação sobre o que aconteceu. E às vezes, a outra pessoa que a gente tá apontando dedo, como você falou, ela pode ter a sua parcela ali de responsabilidade. Mas o que a gente ganha e o que a gente recebe nesse movimento de apontar dedos, né? Porque, ou seja, a gente só tá deixando o outro pior do que ele já está, pelo próprio fato de ter feito algo que não deveria. E não vai trazer aquela pessoa, aquela situação de volta. E a gente tá criando novos débitos, porque a gente tá fazendo mal ao próximo. Quando, na verdade, o que ele precisa também é de acolhimento. Porque quem mais sofre é sempre o agressor. Então, não adianta nessa hora a gente ficar, assim, retalhando, né? Porque não leva a nada. E muitas vezes a pessoa nem tá se sentindo culpada ainda, ela não criou consciência, mas ela recebe tanto julgamento externo em relação ao que ela fez, que ela passa a se sentir culpada porque ela se sente, assim, excluída, né, pelos demais. E no final, tá todo mundo em sofrimento. E cada um lidando de uma forma com esse sofrimento. Mas nessas horas, muitas vezes, a gente deixa de ser vítima e passa a ser o agressor, o algoz. E é isso que o Espiritismo também mostra, que nessas horas de grandes confrontos durante uma existência, naquele momento a gente pode se achar vítima, mas ir lá na vida anterior quem fomos, e nessa, dependendo da nossa atitude, depois de termos sido, de fato, vamos dizer assim, agredidos, como a gente reagiu. Talvez ali, naquele momento, a gente já mude e invirta o papel. Sim. E assim, existe uma balança, vamos dizer assim, cósmica, universal aí. Então, a culpa, até certo ponto, ela, como eu falei, serve como alerta, serve pra te impulsionar, pra fazer alguma... Motivar pra fazer a coisa certa, né? Agora, depois, em outro modo, você tem que deixar um pouco a cargo de, cara, isso aqui é algo que eu consigo trabalhar o máximo que eu consigo aqui, mas talvez isso vai levar muito mais tempo do que eu gostaria, né? Às vezes vai levar mais de uma encarnação. E assim, a gente às vezes coloca a culpa nessa questão também, muito de o que é certo e errado, o que é bom, o que é ruim, né? E a gente sabe que o mundo não é tão preto e branco assim, né? E que as coisas não são tão binárias assim. E a gente também tem que ficar pensando que as pessoas, ou Deus, ou seja quem for, não vai ficar lá fazendo necessariamente uma contabilidade. Ela vai conseguir ver as consequências daquilo que você faz. Então, assim, se algo que está te trazendo culpa, né, foi realmente algo que você vai... que é um defeito seu, que é algo que você vai ter que trabalhar, ou então algo que é um defeito do outro, que ele vai ter que trabalhar,
Isso tudo vai agregando a sua experiência de várias vidas, não só nessa vida, né? E assim, você tendo consciência disso já é um passo a mais para daí numa outra vida, ou às vezes até mesmo nessa própria vida, nessa mesma existência, você conseguir trabalhar tudo isso de uma maneira mais calma, né? Então eu acho que a culpa também, ela ajuda muito no sentido da gente começar a ter consciência dos nossos erros, das nossas falhas, da consciência dos erros e das falhas dos outros, e aquilo, né? O apontar o erro do outro. Sim, isso só vale a pena no sentido se isso vai te trazer coisas boas. Então, você às vezes vê que alguém errou e você aponte no sentido de... Querer contribuir para o crescimento. Querer contribuir, fazer uma crítica construtiva sem ofender, né? Escolher muito bem as palavras, a forma de falar, né? Então, assim, porque isso acontece, e eu acho que isso faz parte da maturidade. A maturidade tanto espiritual, quanto a maturidade nessa encarnação também, à medida que a gente cresce, à medida que a gente vai passando por experiência, a gente vê que erros, às vezes, que incomodavam muito a gente, depois passam a incomodar menos, porque, às vezes, a gente começa a entender as consequências, os efeitos daquilo, a gente começa a aceitar essas questões, essas situações, e a gente aprende a conviver com isso. Porque, no final, a gente mora num mundo que não é perfeito ainda, né? Então... Não, é imperfeito. Que é imperfeito, que não é perfeito, né? Então, assim, a gente vai ter que lidar com situações chatas que a gente não gosta de ter que lidar. Exato. Algumas delas vão trazer culpa pra gente, outras delas a gente vai querer colocar a culpa nos outros. Independente de quem é a culpa, a gente vai ter que trabalhar essas situações e aprender a aceitar isso aos poucos, pra daí a gente começar a melhorar e daí, quem sabe, ir pra um lugar onde a gente não precisa ficar tão perturbados com as culpas, né? E a gente pode também fazer uma troca de pegar a culpa, que a gente vê como também por esse lado de motivação, mas trocar a culpa pela responsabilidade. Exato. Ou seja, a gente assume responsabilidade do que fez. Porque a culpa por si só, ela tá muito atrelada ao remorso, que como a gente vê, não leva a nada, porque a gente fica, como o nome já diz, remoendo alguma coisa ali. É um ciclo vicioso, onde a gente tende a adoecer, a paralisar. E aí, ao invés de aproveitar essa oportunidade que tá aqui, porque, por exemplo, é uma oportunidade de estar encarnado. Enquanto a gente está respirando, a gente está tendo novas oportunidades, independente dos nossos erros. E se a gente, em determinado momento, pelo que fez, entra num remorso tão grande, numa culpa tão grande, que a gente o tempo que a gente continua encarnado, a gente está perdendo, quando a gente já poderia estar trabalhando em cima disso que a gente já está se culpando e de várias outras coisas que a gente já traz, né, na nossa bagagem. Só que a gente acha que é tão grave que nada vai reparar, que nada vai fazer diferença. E talvez, como você falou, não seja só numa vida que a gente vai reparar, mas não é melhor já começar? Isso vai trazer não só uma satisfação interna de já estar começando a caminhar nesse sentido, como vai diminuir o fardo quando a gente tiver que continuar. Até porque Deus, ele é tão misericordioso que muitas vezes quando ele vê que a gente não vai dar conta de alguma coisa, ele parcela. Sim. Que nem quando a gente chega numa loja, né? Quer comprar um negócio e fica ali chorando preço, querendo parcelar em 1000 vezes. É mais ou menos isso também em relação às nossas dívidas. Então, ele sabe muito bem o que a gente dá conta de carregar. Sim. E, às vezes, se a gente não fizer nada nessa existência, não quer dizer que na próxima a gente vai ter que lidar com o fardo de uma forma completa, porque a gente talvez não dê conta, mas a gente vai ficar se cobrando por não ter aproveitado esse tempo pós-falha, vamos dizer assim, para já ter começado a se movimentar, porque a gente vai perceber, poxa, eu podia ter feito alguma coisa. Podia até não ser, assim, o suficiente, mas alguma coisa já é muito, muito. A gente se arrepende demais depois de não ter aproveitado o precioso tempo. Cada segundo é muito precioso aqui, né? Às vezes a gente fica pensando, né, de que, não, somos espíritos imortais, a gente, né, tem séculos, milênios de idade, e às vezes a gente esquece que, tipo assim, acaba colocando de que, um negocinho aqui que eu vou fazer no espectro de milênios não vai fazer diferença. Faz toda a diferença. Porque, na verdade, a gente não tem que medir tempo, a gente tem que medir o impacto que esteve em você. Mas eu acho que é muito bom o que você falou da questão a gente trocar a culpa por responsabilidade, né? Eu acho que isso é algo essencial pra gente fazer. Acho que, assim, na minha visão, muitas das coisas que nós, seres humanos, ainda temos como dificuldade para poder fazer a evolução é entender a raiz dos problemas e trabalhar a partir daí, né? E a partir do momento que você assume responsabilidade sobre alguma coisa e começa a trabalhar isso, eu acho que você vai se tornando cada vez mais sábio, né? Eu acho que, assim, grande parte dos problemas da humanidade e dos seres humanos são atrelados a um sentimento simples, que é o medo, né? A gente tem medo de muita coisa. Simplesmente porque a gente em quesitos universais, somos novos ainda, né? A gente ainda viveu muito pouco. Mesmo já tendo reencarnado muitas vezes, a gente vive muito pouco. Eu gosto de pensar que as nossas encarnações são meio que, tipo, uma mini versão da nossa vida completa espiritual. Então, assim, muito do que a gente vive na nossa vida
se reflete na nossa única reencarnação, se reflete em todas. Sim. Que é naquele sentido, quando é que a gente mais sente medo na nossa vida? E mais sente as desculpas, às vezes remorso. Geralmente é quando a gente tá um pouco mais novo. Geralmente quando a gente é criança ou quando a gente chega na adolescência, né? Geralmente são os momentos que a gente mais sente medo e culpa, né? Ou tá vulnerável, né? Porque justamente porque a gente não conhece o mundo ainda direito. A gente ainda tá muito novo, a gente ainda não sabe direito como é que as coisas funcionam. A gente tem uma visão ainda meio limitada do mundo, então a gente acaba discutindo as pessoas achando que as coisas são de um jeito e depois a gente percebe que o mundo é de outro jeito, entendeu? Então, assim, a gente ainda é muito novo no sentido espiritual também. Então, a gente tem que aceitar um pouco isso, que tem certas coisas que a gente não vai entender mesmo, tem essas coisas que a gente vai sentir culpa que, às vezes, parece não ser algo que você consiga superar ou trabalhar, mas relaxa que dá. A questão é só uma questão de você ter paciência, assumir certas responsabilidades, buscar auxílio, falar com outras pessoas, porque, cara, o coletivo é o que, né, garante que a gente consiga evoluir mais rápido, né? Se a gente fosse contar só com a gente, talvez... Isso vai levar um tempo diferente para cada um. Mas a gente tá em sociedade, né? Não é à toa que tem a lei de sociedade, mas a gente tá em sociedade justamente pra gente se apoiar uns nos outros, né? Então, eu acho que se a gente fazendo isso, para poder lidar com nossas culpas, poder lidar com nossas responsabilidades, a gente vai muito mais pra frente. É isso, a gente deu uma conscientizada aí em relação à culpa, falou em alguns momentos o que a gente pode fazer, mas se a gente puder sintetizar, porque você pode estar pensando assim, beleza, entendi que a culpa não é legal, me prejudica, mas e aí? Eu tô me sentindo culpado, o que que eu faço, né? Então, o primeiro passo, assim, que eu diria é assumir pra si mesmo. Eu sou imperfeito. E eu vivo num mundo de provas e expiações, então é normal, tá lotado de gente assim, raríssimos são os que não são. Aí são os missionários, né? Então, assim, todos erramos. E entender que o nosso erro, por pior que ele seja, e aí comparado com outros erros, a gente pensa assim, nossa, mas o meu é muito pior, é muito mais grave. Erro é erro. Porque quando a gente vai ver nos ensinamentos de Jesus, ele nos mostrou que o mal é mal, que o bem é bem. E que na própria questão lá do Livro dos Espíritos, eles já nos dizem que qualquer bem que a gente deixa de fazer já é um mal. Então, eles comparam a qualquer mal que a gente faça deliberadamente. Então, no final das contas, a gente tá aqui para aprender. A gente tá no planeta escola. E a gente aprende muitas vezes errando, caindo, machucando, entendendo que ali não é legal, que esse não é o caminho. Então, que bom que a gente, então, pelo menos despertou para alguma coisa, nem que seja pelo caminho da dor, mas a gente despertou e agora é a oportunidade de sair daqui diferente, porque é para isso que a gente veio, é para sair melhor do que chegou. E se precisou disso, isso faz parte da trajetória da maioria. E a gente também não tem que ficar se comparando, né? De achar assim, nossa, eu precisei disso, ai, que pena, eu não aprendi pelo amor. Ai, teve que ser pela dor. A maioria é assim, sabe? Mas se a gente aprendeu, porque o pior é passar pela dor, é causar a dor. E nem assim se conscientizar, né? Sair ainda assim, perdendo oportunidades, deixando de pensar e de sentir diferente. Porque no final, todo mundo tá aqui tentando aprender o que é amar. E isso faz parte da trajetória, da gente entender, sabe? Se sacrificar, se doar, pensar no outro e ser feliz com o outro, com a felicidade do outro. A gente, no nosso próximo episódio que a gente vai gravar, a gente vai falar sobre, será que é preciso sofrer? Nessas fases do aprendizado, né? Do amor e do sofrimento. Precisa mesmo? E qual é o motivo, né? Por que a gente precisa sofrer? Mas é que a gente já tá dando esse gostinho. Às vezes a gente sofre tanto que é o nosso despertar, realmente. É quando a gente fala assim, não tô gostando, não é por aqui, deixa eu tentar outro caminho, né, Matheus? Sim. A gente tem que ter a humildade de lembrar, né, que a gente tá estudando como todo mundo e que isso vai pra frente, pensar que, pô, eu tô aqui estudando, aprendendo, eu errei mesmo, vacilei, errei feio, errei rude, mas tá aí, faz parte do aprendizado e isso é que te faz crescer mais. Eu acho que a partir do momento que quanto mais se reconhece, mais se responsabiliza, mais você aproveita isso pra não fazer de novo. Porque enquanto a gente ainda coloca aqui, ali, né, tipo, pô, eu me culpei, fica no remorso. Às vezes você até supera remorso, mas faz de novo, cai no mesmo erro, vai pro remorso de novo. A partir do momento que você aceita, que você percebe, pô, isso aqui é realmente... Eu tenho uma passada de culpa nisso, ou então eu tenho que trabalhar isso. É o momento que você ganha, é o momento que você vai pra frente e faz parte. Orar pelas pessoas que a gente prejudicou sempre, né? Estejam elas encarnadas ou desencarnadas. E por todos os que foram, de alguma forma, impactados pelo que a gente fez. Eu trouxe aqui um capítulo 18 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. No capítulo 18, ele vai falar da purificação íntima. Ele traz uma passagem do Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde ele vai falar, limpai as mãos, pecadores,
e voz de duplo ânimo, purificar os corações. E quando ele fala limpar as mãos, é para ele mostrar que não adianta a gente ficar só falando, a gente tem que ter uma manifestação externa, visível, ou seja, nas nossas atitudes, as nossas atitudes mudaram, e não só para os outros verem, é porque de fato o nosso comportamento mudou, então a gente está limpando as nossas mãos, é algo que se vê e a gente está se purificando, e quando ele fala voz de duplo ânimo, purificar os corações, é porque também não é uma purificação só externa, de mudar os nossos atos, mas também mudar os nossos pensamentos. Então, é sobre ser e fazer, sobre saber e fazer. Olha a diferença, né? E que, então, a gente também vai trabalhar a parte interna, que muitos não veem, não escutam, mas que também ressoam e criam consequências. Porque a gente já falou também em outros episódios do poder do pensamento. Sim. E se o pensamento tem tanto poder, tanto para ajudar quanto para prejudicar, isso também é relativo a nós mesmos. Ou seja, essa culpa, esse remorso vai estar gerando algo interno sobre nós. Então, o capítulo, ele é muito interessante, eu só não vou ler porque vai ficar muito longo e eu já deixo vocês aí com o dever de casa, né? Tem PDF gratuito na internet, caso vocês não tenham o livro, mas deem uma lidinha, porque ele também já traz aí algumas dicas, uma receitinha de bolo, de como a gente já pode começar a fazer diferente em relação a esses nossos erros que a gente se retifica, às vezes a gente se liga a algumas religiões e acredita nelas, repete o que elas dizem, mas qual é a mudança interna que isso está tendo sobre nós mesmos, de fato. Exatamente. Sempre vale a pena, né? Qualquer leitura ajuda. Então, e também não é mais pra lidar com culpa, né? Que às vezes é um negócio... Às vezes tem isso, né? Culpa também é um negócio que é muito difícil a gente, às vezes, ter a consciência de sair no estalo, né? Então, ler alguma coisa, falar com alguém, geralmente os gatilhos que a gente precisa pra poder sair desse estado e começar a pensar, opa, o que eu fiz aqui? Com certeza. E é isso, galera. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, mandem para aquela pessoa que vocês acham que tá passando por um momento como esses. Deixem aí também comentários, porque tudo isso ajuda a engajar e que esse vídeo chegue a mais pessoas. Assim, a gente também tá praticando a caridade e ajudando o próximo que a gente nem sabe pelo que ele tá passando. Deixem aí sugestões também de temas que vocês gostariam. A gente sempre pede, a gente conta muito com vocês e tá sempre de olho nos comentários de vocês, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.